Boa tarde, povo abençoado de Deus. Mais uma vez eu estou aqui, o pastor Vicente, e vim trazer a você o clamor do meio-dia e uma palavra vindo da boca do Senhor Deus para o teu coração. Eu não conheço a tua vida, não sei qual é a luta que você está passando, mas eu creio que o Deus que criou o céu e criou a terra em 6 dias e no 7º descansou, Ele é poderoso para criar uma situação para te tirar dessa vida que tu está levando. Hoje já é 27 de janeiro. O primeiro mês de 2026 está indo embora. E até agora você ainda não viu resultado, mudança na tua vida. Quem sabe se não é hoje que Deus pode reverter essa situação. Pegue o seu copo com água e vamos entrar na presença do Senhor em oração. Feche os seus olhos e ore comigo, porque agora você vai parar tudo o que você estiver fazendo, porque chegou a hora do clamor do meio-dia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço a tua santa permissão, Pai querido, para entrar na tua santa e maravilhosa presença. Que o Senhor, meu Deus, venha ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, e que o Senhor venha providenciar, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Em algum lugar daqui tem pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas preocupadas porque o mês de janeiro já está finalizando, Pai. E tem pessoas que estão devendo, e o pior, está desempregada e não sabe o que fazer, meu Pai. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e vai ao encontro desse que se encontra desesperado, desse que já pensou até mesmo abandonar a casa e sumir no mundo, porque tudo que tenta fazer, Pai, não dá certo, dá errado. Levanta esse homem que caiu, porque a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor, meu Pai. Então faz um milagre, salva essa alma que está perdida, Pai. Não deixa que essa alma venha a perecer. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E isso ele tem feito como ninguém consegue fazer, meu Pai. Porque ele é especialista em matar, em roubar e destruir. Por isso entra nessa casa agora, Pai. Leva alegria aonde há tristeza. Leva a paz, Senhor, aonde existe guerra. Entra nesse hospital agora, Pai. E cura aquele que se encontra prostrado numa cama enfermo. Há muitos dias, como aquele rapaz, Senhor, lá de Concórdia do Pará, que está 8 dias internado, e 8 dias a esposa dele se encontra lá, porque é uma mulher guerreira, valente. Cura ele, Pai. Liberta ele, troca o rim dele, que o rim dele volte a funcionar, meu Pai. Porque não existe nada impossível para ti, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Ouve a oração dessa mãe, que já não sabe mais o que fazer dentro de casa, com essa filha rebelde, com essa filha desobediente. Move as águas a favor dessa casa. Prospera o endividado, Pai. Cria uma situação para que ele venha, Senhor, pagar aquilo que ele deve. Tem pessoas que estão com medo, porque está devendo para o agiota, Pai. E
as coisas com a agiota é diferente. Ele resolve de outro jeito. Então ajuda, Pai, abre uma porta. Essa porta que se fechou há muitos anos. São muitas pessoas que estão desempregadas. Muitas são as pessoas que nunca teve um registro na sua carteira de trabalho, Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Cura aquele que se encontra com câncer, Pai. Cura aquele que está acamado dentro de um quarto, numa depressão. Aquele que se encontra paralítico numa cadeira de roda. Devolve o movimento das pernas dele, Pai. Cura o adético. Abre os olhos do cego. Obstrui o ouvido do surdo. Tira a inflamação, a infecção. Toca nessa mulher que tem problema no útero, no colo do útero, Pai. E liberta, restaura. Faz o impossível tornar possível, Pai. Prospera essa loja que está indo de mal a pior, Pai. Porque as coisas não estão indo bem. E ela já pensou até mesmo em fechar, Pai. Usa de misericórdia. Derrama o teu poder sobre essa vida e liberta da mão dos médicos, liberta dos remédios controlados. Tudo que ela pega, Pai, é para gastar com remédio, com médico. Tem misericórdia, Jesus. Tem compaixão e liberta esse que é viciado no jogo de azar, na jogatina, Pai. Tudo que ele pega, ele joga fora no jogo, Pai. Repreende esse mal da vida dele. Liberta aquele que está prostrado, aquele que tem sido humilhado, envergonhado, que no lugar de cada vergonha, o Senhor venha dar dupla honra, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, Senhor. E glorifica o teu nome nessa casa, nessa vida. Liberta a prostituta, o alcoólatra, Pai. Liberta o drogado. Vai de encontro com esse que se encontra, Pai, preso num presídio, numa delegacia, atrás de uma cela fria, por causa dos erros do passado. Esse que está agora jogado em cima de um papelão, debaixo de um viaduto, porque foi abandonado pela família, Pai. E se o Senhor não acudir, ninguém acudirá, Pai. Oh, Jesus, ouve a oração, ouve o clamor e responde, Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Faz um milagre nessa vida, nessa casa. E opera sinais de maravilha. Em nome de Jesus, Pai. Desamarra essa vida. Desfaz toda a obra de macumbaria, de feitiçaria contra esse homem, contra essa mulher. Há muito tempo, Pai, nada dá certo. Ela vive doente. Quando não é uma coisa, é outra, porque é um espírito, como diz a palavra daqui a pouco, Pai, que tem alimentado essa doença. E ela já não sabe mais o que fazer e nem de onde tirar, meu Pai, porque a doença tem consumido tudo a sua fazenda, como diz a palavra, Pai. Então faz com que fogo desça do céu sobre essa doença, sobre essa dor de cabeça constante que essa mulher tem, que ela não consegue fazer os afazeres dela, Pai. Liberta, como o Senhor libertou ante a Cátia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre, faz a obra completa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o clamor do meio-dia, Pai. Vai de encontro com essa casa, Pai, e repreende esse espírito da miséria, essa casa, Pai, que tem faltado os alimentos,
Não deixa mais faltar, meu Pai. Abre uma porta de trabalho para que esse pai de família venha ter direito de trazer o alimento para sua casa, Pai. Usa de misericórdia e abençoa, Pai. Abençoa essa casa, abençoa esse homem, essa mulher e muda a situação. E repreende, Pai, essa insônia que esse homem, essa mulher não consegue dormir, meu Pai. Tu é Deus do alto e do vale. Tu, quando opera, ninguém impede o teu agir. Tu não chega atrasado e nem tampouco adiantado. Tu chega na hora certa com a solução. E quando o Senhor chega, o mal tem que sair, Pai. Abençoa esse copo de água e todos aqueles que tomarem dessa água ou que se banharem dela, seja liberto, curado, restaurado de todo o mal, que através dessa água o viciado venha a ser liberto, o alcoólatra, o fumante venha a ser liberto e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém e amém. Beba a sua água e creia que Deus é poderoso para fazer muito mais. Agora nós temos aqui uma palavra para o teu coração que está no livro de Marcos, Marcos 7, versículo 24, que fala sobre uma mulher Ciro-fenícia. Essa mulher, ela tinha duas naturezas. Ela pertencia a dois povos, a dois países, a Síria e a Fenícia, ou seja, dois povos inimigos de Deus, ou seja, não acreditavam em Deus, como tem muitos que não acreditam em Deus. E essa mulher, ela estava enfrentando uma luta muito grande, ou seja, ela tinha uma filha que era possessa de demônio. Ela reconheceu que o problema da filha dela não era para médico, porque ela já tinha recorrido com todos os médicos. Mas o que eu acho aqui muito importante é que ela reconheceu. E quando a gente reconhece que o problema é a gente, que o problema não está no fulano, não está no beltrano, não está na igreja, não está no pastor, que o problema está na gente, aí Jesus, ele nos dá uma oportunidade, como ele vai dar para ela, porque pelo direito ela não tinha nenhum direito nas beneficências de Deus, porque ela era de um povo pagão, ou seja, ela era do mundo, ela queria as coisas do mundo, ela era inimiga de Deus. E a Bíblia diz que quem constitui inimiga de Deus é amiga do mundo. E quem se constitui inimiga do mundo é amiga de Deus. Nós temos que escolher. Ou nós somos amigos de Deus e vivemos bem, ou nós somos inimiga de Deus e vivemos no mundo, no erro e no sofrimento. E essa mulher, ela decidiu vir atrás de Jesus. E se ela veio atrás de Jesus, é porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. Mas o que eu mais acho aqui, a importância, é que ela não deixou um bairro, ela não deixou uma rua e nem uma cidade. Ela deixou um país, ela saiu de um país e foi até o outro país aonde Jesus se encontrava, porque ela queria a libertação da filha dela, porque era a única filha dela. E a Bíblia diz que ela levantando-se, ou seja, quem se levanta é porque está caída. E quantos são aqueles que tomaram um tombo, um tropeço e caíram, que até um tempo estavam na igreja, mas não conseguem se levantar de jeito nenhum, porque existe um espírito, um demônio que não deixa ela se levantar, não deixa essa pessoa se aproximar das coisas de Deus. E essa mulher, se levantando-se, Jesus saiu dali e foi para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa,
não queria que ninguém o soubesse, ou seja, essa mulher ela vinha seguindo Jesus escondido, porque as pessoas conheciam ela. Ela não queria que ninguém descobrisse que ela andava seguindo Jesus. E quando Jesus olhava para trás, ela entrava em alguma casa. Tem pessoas assim. Tem pessoas que vão na igreja escondida, porque não quer que o vizinho perceba, ou saiba se ela está na igreja porque ela está passando um momento difícil. Se ela está na igreja é porque as coisas não estão bom. Então essa mulher, ela vinha seguindo Jesus, como diz a palavra, no escuro, né? Ela entrou numa casa porque a situação era desesperada e que ninguém o soubesse onde estava. No entanto, não pode ocultar-se porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, a mulher reconheceu que a filha, o que tinha nela, era demônio, espírito imundo, e logo ouviu falar a respeito de Jesus. E ela veio e se ajoelhou, ou seja, ela se humilhou e se ajoelhou aos pés dele, aos pés de quem? De Jesus. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós chegamos aos pés de Jesus é se humilhar, é se ajoelhar, e isso ela fez. Mesmo ela reconhecendo que ela não tinha direito nas bênçãos de Deus, mas ela chegou, se humilhou e se ajoelhou, né? Essa mulher, ela era estrangeira, ou seja, estrangeiro no mundo espiritual, ela não tinha direito nas bênçãos de Deus. Estrangeiro é quem está no mundo. O que está no mundo não tem direito de nada de Deus. Para Deus, ele é estrangeiro, ou seja, Deus não conhece ele e ele não conhece a Deus. Ou seja, ela era estrangeira. Ela era estrangeira de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que os expulsasse o demônio da sua filha. A filha dela ficou lá na Grécia e ela veio até em Jerusalém, até em Israel, que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha só, Jesus pegou pesado com essa mulher aqui. Jesus falou que essa mulher era uma cadela, porque quem é mãe de cachorrinho é a cadela. Ela poderia muito bem, aqui, Jesus está chamando para aquela mulher que ela é uma cadela e que ele jamais ia deixar de abençoar os dele, os filhos dele, para abençoar os que estão lá fora. Mas o que chamou a atenção de Jesus e comoveu o coração de Jesus é que essa mulher reconheceu que ela era aquilo mesmo que Jesus falou, uma cadela, porque ela não queria nada com as coisas de Deus. Mas quando ela viu que a única solução do problema da filha dela era Jesus, ela se humilhou. A gente tem que se humilhar para Deus, não para o homem, para querer aquilo que nós desejamos. Se humilhar é dobrar o joelho, é clamar. E ela fez isso. Ela poderia muito bem virar as costas e ir embora e desistir do único que podia resolver o problema da filha dela. Ela poderia, não vou aceitar, eu vim atrás dele e ele chama isso para mim, mas ela reconheceu. E quando a gente reconhece que nós somos o problema, Deus está prontamente para voltar os olhos para nós. E Jesus disse: deixa primeiro que os filhos se fartem. Jesus está dizendo: eu vou fartar os meus, se sobrar alguma coisa, aí eu vou pensar no seu caso. E o que foi que ela disse? E a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa
come da migalha das crianças. Ou seja, ela está dizendo, tudo bem, meu Senhor, eu sei que eu não tenho direito, eu vivi uma vida errada há muito tempo, mas se sobrar uma migalhazinha assim da tua comida, ou seja, do teu poder, basta só uma migalhinha sua, é suficiente para salvar minha filha. E essa palavra mexeu com o coração de Jesus. Ela poderia ir embora, porque Jesus estava provando essa mulher, para ver se ela queria mesmo aquilo que ela falava. E Jesus pegou aqui, pesado com ela, Jesus chamou para ela cadela. Ou seja, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é certo pegar os pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava falando que a filha dela era uma cachorrinha. Se era uma cachorrinha, ele estava chamando para aquela mulher uma cadela, porque há muito tempo ela não queria nada com as coisas de Deus. Mas chegou um momento que ela resolveu ir atrás de Jesus. E Jesus disse para ela, então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, olha só, o que uma palavra verdadeira faz. Uma palavra liberta demônio, liberta do câncer, liberta... Preste atenção que não foi a palavra de Jesus, foi a mulher reconhecer que era ela a errada, que o problema era ela. E Jesus disse, mulher, por causa da tua palavra, vai que o demônio já saiu da tua filha. O poder da palavra pode ser pessoalmente ou basta lançar. A pessoa pode estar onde tiver. Mas se a palavra for lançada, o demônio sai lá onde ela estiver. O câncer, a doença, a dor. Veja bem que ela não trouxe a filha dela. A filha dela ficou lá no país dela, na Grécia. Ela veio buscar a cura em Jerusalém, onde Jesus estava. Mas só que Jesus, que conhece os corações, Jesus sabia quem era aquela mulher. Ela era inimiga, a família, o povo dela era inimiga das coisas de Deus. E tem pessoas até dentro da igreja que se dizem crente e não são, na verdade, são inimigos das coisas de Deus. E essa mulher reconheceu que o problema era ela, ou seja, quem não prestava era ela mesmo. E quando a gente reconhece que o problema somos nós, não é o Beltrano, quando nós não tenta transferir o problema da gente para o outro, as coisas erradas da gente, fazer transferência, aí Jesus disse, então, vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Preste atenção que ela nem falou a situação, mas Jesus sabia. Tem situação que é só Jesus. Tem situação que é só Deus que pode curar, porque essa mulher aqui, pela lei, ela não tinha direito na cura. Não, ela não tinha, porque ela era da Grécia, era o povo inimigo da igreja. Mas Jesus viu a persistência dessa mulher, que há muito tempo ela vinha seguindo ele escondida. Quando Jesus olhava para trás, ela entrava em alguma casa. Quando você se interessa por Jesus, quando você se interessa pelas coisas de Deus, Deus não quer saber se você é macumbeiro, ou budista, ou se você é católico, não. Deus percebe que você está interessado nele, ele te liberta, ele liberta o teu filho, ele liberta nós de qualquer problema, e agora mesmo ele está te libertando, ele está te libertando dessa doença, ele está te libertando desse sofrimento, dessa dívida. Quando você vê, você só vai ver o resultado. Então veja bem que não foi a palavra de Jesus, né? Foi a mulher admitir que o problema era ela, porque a mulher respondeu, Senhor, os cachorrinhos, ou seja, eu entendo, eu sei que eu não tenho direito, mas se sobrar uma migalhinha do teu poder, eu aceito. Ou seja, ela disse, sacia aí os teus filhos, enche ele, mas se sobrar, porque até os cachorrinhos que estão debaixo da mesa têm direito.
Você, quantas vezes já não limpou a sua mesa, cai aquelas migalhas? Pois era isso que ela estava dizendo, basta uma migalha do teu poder. O Senhor é tão grande que uma migalha, ou seja, ela reconheceu que Jesus era grande, que a migalha de Jesus era o suficiente para libertar ela daquele mal e a filha dela. E Jesus falou para ela, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E quando a mulher chegou no país dela, e quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Quando você procurar aquela dor, daqui a pouco, a dor já não vai existir mais. Quando você procurar o problema, daqui a pouco, já não vai existir, porque já foi lançada a palavra antes mesmo de você chegar até onde você quer chegar. Quando você vê aquela dívida, já foi paga, porque a palavra de Deus, ele está dizendo, pode ir, ou seja, vai em paz, não te preocupa que o problema já foi resolvido. Que você possa pegar essa palavra para você, e que você venha guardar ela no seu coração, porque a palavra ela tem poder, sendo de perto ou de longe, ela vai no alvo, e quando ela atinge o alvo, o milagre acontece. E nesse exato momento, a palavra está indo no teu problema aí, e vai acertar e vai resolver, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like aqui se você gostou do vídeo. E quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube, ele vai avisar você. Amém? Tenha um bom almoço e até amanhã.